nós resolvemos passar esse vídeo para a igreja? Para vocês verem a importância de nós termos a nossa Bíblia e estudarmos ela. Esse aqui era um povo, conforme foi falado aí no vídeo, que eles não tinham Bíblias, mas eles amavam a Deus. Mas eles não tinham acesso à Bíblia. Eles não tinham acesso à palavra do Senhor. O pastor, ele fazia a tradução para então instruir o povo acerca da palavra do Senhor. Aí o que acontece? Foram escritas Bíblias na linguagem deles. E levou para eles um monte de Bíblia. Viu a festa desse povo? A festa que eles fizeram para receber a Bíblia deles, a alegria deles em poder tocar na Bíblia, em poder ter agora, eu tenho a palavra que eu vou poder ler, eu mesmo vou poder estudar, vou degustar, vou comer da palavra, eu mesmo. Não preciso mais que um pastor me diga, né, como que é, como tem que ser. Um pastor, um irmão, alguém, não, eu agora tenho na minha língua, que eu entendo. A alegria desse povo. Por que, irmãos, que nós resolvemos passar para vocês? Para vocês verem, nós aqui, nós temos a Bíblia, nós temos na versão NVI, nós temos na versão ACF, temos várias versões de Bíblias para nós lermos e tirarmos as nossas dúvidas. Tem comentários bíblicos, a gente tem tudo na mão. E muitas vezes a gente nem pega nela durante o dia. Estou falando alguma mentira, irmão? Não. Muitas vezes a gente nem olha para ela. Passa um dia, passa 2, passa 10 e a gente nem pega. E está lá na cabeceira. Muitas vezes está aberto lá no Salmo 98, né? no Salmo 23, está aberto lá. Mas nem para dar uma passadinha e dar uma olhadinha, às vezes a gente não faz. E nós temos essa riqueza conosco. Então, irmãos, por que desse vídeo, né? Para alertar vocês. Que vocês têm uma preciosidade muito grande nas mãos de vocês. Muitas pessoas gostariam de ter e não têm. Há países, outros, comunistas, que não deixam a Bíblia entrar lá. Não sei se vocês sabem. Mas o Evangelho não pode entrar naquele lugar, porque existe uma lei do homem que não permite que entre naquele lugar Bíblias. E há cristãos lá dentro. Não muitos, mas há cristãos lá. Que anseia pela palavra, mas não pode ler, porque não tem como. E nós aqui temos tudo, e não usamos, não é? Aí é onde fica a nossa vida estagnada, muitas vezes, em muitos pontos, né, em muitas áreas da nossa vida, e até mesmo a título de salvação, que é o mais importante, né? Porque se a gente não conhece a verdade não tem como nos libertar. Porque a libertação, ela vem por intermédio da verdade, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos à palavra. Amém? Abre comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Capítulo 16, verso 13. A minha versão aqui vai ser um pouco diferente daquela que ele vai projetar aqui, mas eu vou ler na minha, porque aqui eu já tenho umas marcações aqui, então eu vou ficar por aqui, amém? Todos acharam, amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando para os discípulos. Discípulos, quem que o pessoal aí fora está dizendo que eu, Jesus, sou? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos vão responder. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e os profetas. Aí, Jesus vai dizer para eles assim, ó, no verso 15. E vocês? Quem dizeis que sou? E vocês, discípulos? Quem vocês dizem que eu sou?
O pessoal lá fora dizem que eu sou um profeta. O pessoal lá fora, aqueles que não me conhecem, aqueles que não sabem do meu dia a dia, não sabem da minha vida, não sabem por onde ando, não sabem o que faço, eles dizem que eu sou um profeta. Mas vocês não. Vocês estão comigo. Vocês andam comigo. Vocês sobem monte comigo. Vocês entram em barco e passam por tempestades comigo. Vocês me conhecem. Então vocês me digam, quem vocês dizem que sou? Aí o verso 16 vai dizer assim: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, para você que não sabe, Jesus é um homem com o nome de Jesus. Agora, Cristo significa ungido de Deus, o Messias, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Então, Simão Pedro, ele está dizendo, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Salvador da humanidade. É isso que Simão Pedro está dizendo para Jesus. Aquele povo lá fora que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus, dizia que ele era um profeta. Mas Simão Pedro, que andava com Jesus, disse para ele: não, você é o Messias, você é o Cristo. Continuando a leitura, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu. Simão Barjonas é o mesmo Pedro. Só está mudando aqui o nome, mas é o mesmo Pedro. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi homem nenhum que te revelou quem eu sou. Não foi ninguém de carne e de sangue, homem comum, que te revelou quem eu sou. Mas quem te revelou quem eu sou foi o próprio Deus. Ele te revelou quem eu sou. Foi ele. Porque se ele não revelar, se Deus não revelar, você não vai saber quem eu sou. Deus precisa te revelar. E Deus revelou para Pedro. Por isso, Jesus aqui fala para ele que ele é bem-aventurado. Porque a revelação não veio por parte de homem nenhum, mas por parte do próprio Deus Todo-Poderoso. Continuando no 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo aqui para Pedro, irmãos, que Pedro, ele era uma pedra. Ele era uma pedra. Assim como você e como eu somos uma pedra em Cristo Jesus. E Jesus estava edificando a igreja dele, nele próprio, em Jesus. Ele é a edificação da igreja. Mas Pedro, que era a pedra, Jesus estava dando para ele. Vamos continuar aqui para a gente poder entender. O 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus, ele está dizendo para Pedro, porque Deus revelou para ele quem Jesus é. Então Jesus está dizendo para ele que ele era uma pedra e ele estava recebendo uma chave. E essa chave que ele recebeu da parte de Jesus ia possibilitar a ele ligar as coisas aqui na terra com o céu. Amém? E também desligar as coisas aqui da terra com o céu. E quando eu pego essa palavra e eu trago ela para mim, eu entendo que, assim como eu estou em Cristo,
Assim como vocês estão em Cristo, vocês têm essa chave nas mãos de vocês. Vocês estão com essa chave. Vocês também hoje são ungidos de Deus. E vocês têm essa chave. Então aquilo que vocês ligarem aqui na terra vai ser ligado no céu. Mas para isso você tem que crer e falar, ligar. Você tem que falar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que falar com Deus, você tem que ligar as coisas. E vai ser ligado no céu. Continuando, 20. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha aqui, ó, o 21. Desde então, começou a Jesus mostrar aos seus discípulos o que convinha acontecer. Veja, até ali, aqui, ó, nós estávamos próximos de chegar o dia da crucificação. Estava próximo de chegar o dia dele passar pela Via Crucis, né? Aquela via dolorosa, onde ele foi chicoteado, onde colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, onde bateram nele. E estava próximo de chegar esse dia. Então ele vai falar aqui que desde então, naquele dia, Jesus mostrou aos seus discípulos que convinha ele padecer essas coisas. Até ali, os discípulos não sabiam o que ia acontecer com ele. Nós estamos lendo aqui que desde então, desde quando aconteceu essas coisas, Jesus então disse para eles o que ia acontecer, porque eles ainda não sabiam o que ia acontecer. Mas como Deus revelou a Pedro que Jesus era o ungido de Deus, ele era o Cristo, os olhos de Pedro e dos discípulos, né, foram abertos. Então agora Jesus podia falar para eles o que ia acontecer. Jesus podia, porque agora eles iam entender o que ia acontecer, certo? Posso ouvir um amém, não? Amém? Mas Pedro é Pedro. Pedro, ele é Pedro, ele sempre foi Pedro, né? Quer dizer, ele não era Pedro, era Cefas, mas ele é Pedro. Continuando a leitura, vamos lá no 22. Olha lá. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja o que Pedro fala para Jesus. Jesus acaba de dar uma notícia para eles assim, que fazia parte da missão de Jesus na Terra, que era parte da missão dele aqui na Terra. Então Jesus fala o que vai acontecer com ele, né? Porque Jesus ele tinha uma missão, amém, irmãos? Ele tinha uma missão aqui na Terra, né? Quem mais tem missão aqui na Terra? Eu tenho, você tem também? Amém, eu tenho uma missão aqui na Terra. Então Jesus fala para eles o que vai acontecer para que a missão se cumpra. Daí o Pedro, né, que era o mais afoito de todos, né, chega para Jesus e fala, chama Jesus do lado, né? Chama Jesus ao lado, pega ele ali, no cantinho, sem que ninguém veja, né? Fala, agora eu vou conjecturar, tá bom, irmãos? Eu digo, ô Jesus, vai deixar isso acontecer? Você vai morrer? Como assim? Vai deixar a gente? Não vai morrer? Não, de maneira nenhuma. Isso não pode acontecer. Eu não vou deixar que isso aconteça com o senhor. O senhor não pode isso acontecer. De jeito nenhum. Aí vamos continuar mais a leitura aqui, que é o último versículo, o 23. Aí Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus está falando com quem aqui, irmãos?
Pedro. Jesus está falando com Pedro. Aqui, está escrito aqui, ó. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Pedro. Aqui também está assim, não? Tá, né? Disse a Pedro. Ó, assim também. Então, Jesus está dizendo para Pedro. Ele não está conversando com Satanás. Ele está conversando com Pedro. Chamou, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Veja, irmãos, Pedro não era aquele que Jesus tinha aberto os olhos, que Deus tinha aberto os olhos dele e mostrou para ele que não foi carne nem sangue que quem Jesus era. Pedro não foi aquele que nós vemos ali atrás, no 16, onde Jesus respondendo disse, no 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha só, irmãos, o homem tinha acabado de ter uma revelação da parte de Deus de quem era Jesus Cristo. O olho dele foi aberto, ele viu, ele entendeu que Jesus era o Messias. E, no entanto, quando o Messias vai falar para ele, né, o que vai acontecer, ele fala que não é para ele fazer isso. Pedro está ali querendo dar um jeito na situação para não deixar que Jesus cumpra com o propósito dele aqui na terra. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes já não passamos por situações assim? Quantos de nós, muitas vezes, não recebemos uma palavra de alguém que veio de encontro ao nosso coração, que nos entristeceu, que nos fez ficar pensativo? Acho que isso não é para mim, não. É verdade, você está com razão. Eu acho que eu sou muito pequeno. Eu acho que eu não tenho condição para poder ser um evangelista, para poder ser um cantor na igreja, um levita não, um sacerdote, um cantor. Eu acho que eu não tenho. É verdade, você tem razão. A minha voz ela é muito ruim, a minha voz ela é muito desafinada, desentoada, eu não posso. Quantas vezes não recebemos palavras de pessoas próximas de nós mesmos? Pessoas próximas, da família mesmo, muitas vezes esposa, muitas vezes marido, muitas vezes filho, pai, que falam algo para nós que nos faz ficar desacreditado de nós mesmos. Quantas vezes não recebemos? Quem aqui nunca recebeu uma palavra de derrota? Uma palavra que diz que você não vai ser nada na vida? Que você vai ser um vagabundo, que você vai ser... Se você continuar desse jeito que você está aí, você vai cair nas drogas, você vai ser um miserável. Se você continuar nessa vida que você está levando, menina, você vai ser uma prostituta, você vai ser uma mulher que nunca vai ter nada na vida. Quantas vezes não recebemos uma palavra assim? E muitas vezes não pegamos, ela é verdade. Mas olha, minha mãe está com a razão mesmo, viu? Eu sou mesmo um zero à esquerda. Sou mesmo um Zé Ninguém. Sou mesmo isso, aquilo. Aí, irmãos, nós vemos que aquilo que ligar na terra está ligado no céu. Aí, você recebe uma palavra dessa no seu coração e você diz, é verdade. É verdade, eu sou mesmo um zero à esquerda. Você ligou no céu, irmão. Você ligou no céu. Isso é uma palavra que está ligado entre você e o reino espiritual. Está ligado. E está sendo trabalhado lá em cima. Isso está sendo trabalhado na sua vida, na minha vida. Por que muitas coisas não dão certo na nossa vida? Por que muitas coisas não andam do jeito que deveria andar? Por quê? Porque nós mesmos, com as nossas próprias bocas, ligamos na terra e no céu coisas ruins. Palavras de maldição. Palavras que ficam marcadas no coração da pessoa para o resto da vida. E se essa pessoa que recebeu uma palavra maldita na sua vida, na sua mente, no seu coração, ela não entende o evangelho, o que foi que Jesus veio fazer aqui, irmão, por favor, pega minha garrafinha de água lá, fazendo um favor, querida. Obrigado, viu? Esqueci de trazer. Eu prefiro essa daqui, irmão, que essa daqui é ungida. Obrigado. É brincadeira, mano. Não tem nada ungido aqui, não. É água.
Onde eu estava mesmo? Quero ver se vocês estão prestando atenção. Tá nada, que nem diz o pastor aqui, mas tá nada, ninguém está entendendo nada. Glória a Deus, tá assim. Então, irmãos, as palavras que você recebe no seu coração, que te fez mal, que te prejudicou, que te colocou para baixo, que não deixou você crescer na vida, adiantar, avançar naquilo para qual você veio fazer nessa terra. Porque há um propósito para a sua vida. Há um propósito. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender qual é esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Para que a gente possa andar de maneira correta. E essas palavras malditas que vieram de encontro ao nosso coração, nós precisamos desligar. Tem que desligar, irmão. Porque Jesus falou aqui, ó, tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. Da mesma forma, tudo que você desligar na terra será desligado do céu. Então, aquilo que te afligiu, aquelas palavras malditas que vieram ao encontro do seu coração, que mexeu com as suas emoções, que mexeu com os seus sentimentos, que te levou até a cometer coisas que te prejudicou até mesmo no seu físico, na sua família, no seu casamento. Você precisa desligar. Você tem que fazer esse desligamento. Você tem que pegar essa palavra e colocar essa palavra diante de Deus e falar com Deus. Falar, Deus, eu recebi essa palavra na minha ignorância. Me foi dito isso, eu concordei com isso. E hoje eu sofro consequências dessas palavras em minha vida. Mas em nome de Jesus, pela tua palavra que está dizendo que aquilo que eu desligar na terra vai ser desligado no céu. Então eu vou desligar hoje, em nome de Jesus, tudo que foi falado de mal a meu respeito. Eu vou desligar e a bênção do Senhor vai me alcançar, em nome de Jesus. E assim vai ser, irmão, porque é a palavra de Deus. O povo lá fora dizem que Jesus é um lunático. O povo lá fora que não conhece a verdade diz que Jesus é só mais um homem que nasceu e que viveu e que fez boas ações, que foi um homem muito bom, um homem muito inteligente, que sabia muita coisa. Isso é o que o povo lá fora diz, e vocês? E nós? O que nós dizemos de Jesus? Nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador. Nós dizemos que Jesus é o Messias. Nós dizemos que Jesus é aquele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Nós dizemos que Jesus é aquele que veio para nos salvar e nos dar uma vida, e uma vida em abundância nas regiões celestiais. E é lá que nós vamos conquistar as nossas bênçãos, nas regiões celestiais. Como? Desligando na terra o que foi ligado no céu de mal sobre as nossas vidas. E você vai estar pronto. Você vai estar pronto para começar a receber as bênçãos de Deus que estão lá retidas no reino espiritual que está lá em cima. Estão lá as bênçãos. Para nós acessarmos ela, nós precisamos crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar e ressuscitar e reinar para sempre. Nós precisamos crer nisso, mas crer de verdade, irmão. Porque crer no diabo, crer em Jesus, até o diabo crê. Até o diabo crê que Jesus é o Messias. Ele sabe muito bem porque o Senhor esmagou a cabeça dele debaixo dos nossos pés. Então, então, quando eu digo crer, irmão, eu digo crer em Jesus e ter fé de que, de fato, isso aconteceu, isso é real, isso não foi uma história que foi contada há 2000 anos atrás, não. Não foi uma história que foi contada lá naquele tempo, não foi.
Foi algo real, algo que aconteceu. Jesus esteve aqui, ele pisou nessa terra, ele viveu aqui como homem. Ele passou tudo isso que você passa, sabe? Todas essas dificuldades que você passa no seu dia a dia. Jesus passou tudo isso e muito mais do que isso de dificuldade. Ele passou. Mas ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado. Apesar de ter passado todas essas dificuldades que nós passamos hoje, Jesus, apesar de ter passado, ele não pecou em nenhum momento. E por esse motivo, a morte não pôde segurá-lo, retê-lo. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas como Jesus, ele não tinha pecado, então a morte não teve salário, não teve como pagar. Não tinha como. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí Jesus ressuscita, porque não tem como reter. Não tem pecado, não vai ficar retido. Agora nós que somos pecadores, mas em Cristo Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue dele derramado na cruz, nós em Cristo Jesus também não vamos experimentar a morte. Não vamos passar por ela. Não vamos viver a morte. Nós vamos o quê? Quando desencarnarmos, sairmos desta carne, nosso corpo vai lá para o pó, mas nós iremos direto para o Pai. Aleluia! Não porque nós somos bons, irmãos. Não! Mas é porque Jesus morreu no meu lugar. Ele morreu no teu lugar, no teu. Ele morreu para quê? Para que você fosse salvo. Mas você precisa desligar, irmão. Você tem que desligar essas coisas que falaram a teu respeito aqui na terra. Você tem que desligar lá do céu. E você vai viver a abundância de Deus na sua vida. Você vai viver, porque é a palavra do Senhor. E Ele quer que você viva essa abundância. Ele não... Irmãos, você acha que Deus, Ele quer ver a gente sofrendo? Ele quer ver a gente passando necessidade básica. Ele não quer, irmão. Não quer. E olha, não é só você que passa necessidade básica, não. Não sei se tem alguém hoje aqui passando por alguma necessidade básica. Eu já tive. Em um tempo da minha vida, eu já passei necessidades básicas, mesmo de não ter dentro de casa o que comer. De não ter o que comer, não. Tinha lá um ovo, né? Um arroz, tinha lá. Mas o básico de você não conseguir pagar sua conta de luz, não conseguir pagar sua conta de água, se você paga aluguel, não conseguir pagar um aluguel, não conseguir ter pelo menos o básico para comer em casa, né? Que é aquilo que o nosso organismo precisa mesmo, o básico. Irmão, tá errado. E o erro não está no patrão, o erro não está no nosso irmão, no nosso pai, na nossa mãe. O erro está em nós mesmos. Está aqui mesmo em nós. Por quê? Porque coisas que nós fizemos, falamos, foi ligado lá no reino espiritual. E há uma legalidade lá no reino espiritual para poder atuar na sua vida. E qual é a legalidade? Quem é que está atuando na sua vida por essa legalidade que foi dada? Você vai descobrir isso. Você vai identificar isso. E você vai quebrar isso, você vai cortar isso, vai desligar isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu não estou dizendo aqui, irmão, a respeito de maldição hereditária que passa de pai para filho, neto. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é da palavra que Jesus aqui disse, ó. Aquilo, cadê? Aqui, ó, o 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. É a palavra de Deus. Jesus está dizendo para Pedro. Ele te deu uma chave. Você tem essa chave. Você pode desligar isso. Você não precisa continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Você pode e deve desligar isso. Mas você tem que crer. Ter fé. Tem fé. Não. Eu vou desligar. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu vou parar de levar essa vida miserável que eu levo. Vou parar de viver pedindo emprestado. A palavra do Senhor fala, né, que mais bem-aventurado é o dar do que o receber. É uma bênção, irmão, você poder dar
você poder ter para dar, é uma bênção de Deus. Agora, difícil é você ficar numa situação onde, meu Deus do céu, e agora, amanhã, como é que vai ser? Tem lá aquela conta, tem lá aquela situação para resolver e eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer isso, né? E aquele desespero. E, irmão, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Um dia nós precisamos entender que Ele morreu ali naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. E nós precisamos entender e compreender isso e praticar isso na nossa vida. Porque o que o diabo quer, irmão, é ver a gente se escorraçado no chão. O que o diabo quer é ver a gente pedinte, é ver a gente assim jogado. Se ele pudesse, ele pisava na gente, chutava a gente. E muitas vezes nós nos sentimos assim, pisado, chutado, humilhado. Sentimos ou não? Eu mesmo já me senti assim várias vezes na minha vida. Várias vezes. Mas um dia, irmão, a palavra entrou no meu coração. O Senhor abriu os meus olhos. Eu pude ver quem de fato é Jesus. E a partir daí, a vida da gente começa a melhorar. Nós vamos caminhando, vamos entendendo, vamos galgando os degraus e vamos entendendo como as coisas vão acontecendo. E o Senhor vai nos libertando. E nós vamos passando a ter uma vida plena na terra. Porque a gente precisa ter essa vida plena na terra. Eu não estou falando aqui, irmãos, que não vai ter dificuldade, que não vai passar por dificuldade, não é nada disso. O próprio Senhor Jesus fala, né, que no mundo tereis aflições. E faz parte nós termos aflições. Mas o que nós não podemos é continuar na aflição. Não podemos e não devemos continuar. Porque senão, irmãos, senão a gente acaba vivendo um evangelho de fachada. Um crente de domingo, sabe, irmã? O crente de domingo, o crente que vem na igreja no domingo, faz o que tem que fazer na igreja, e depois volta para casa, e não desligou nada do céu e da terra, continua tudo do jeito que está, nada muda, passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 30, e as coisas permanecem do jeito que está, e nada nunca muda, nunca muda. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para você, para a sua vida. Deus quer que você seja farto. Deus quer que você tenha em fartura. Em tudo na sua vida. E é para isso que Jesus veio aqui na terra. Ele veio aqui na terra para morrer no nosso lugar. Ele tinha uma missão. Jesus veio com uma missão, um propósito. Nascer, viver no mundo, morrer e ressuscitar. E ele cumpriu com a missão dele. Cumpriu com maestria a missão dele. Cumpriu com maestria. Do jeito que foi designado a ele vir à terra, aconteceu com ele. Do mesmo jeito que foi dito que o que ele teria que fazer, ele fez. E graças a Ele, graças a Deus, graças a Ele, hoje nós somos livres, somos libertos das coisas desse mundo. Somos livres para dizer Ebenezer. Somos livres para dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Somos livres para dizer isso, até aqui o Senhor me ajudou. E Ele vai continuar comigo. Ele não vai me deixar. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero